Graça e paz a todos, de uma maneira carinhosa, aqueles a quem ainda não pudemos abraçar, sintam-se abraçados neste momento em nome de Jesus. O texto para nossa reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 15, onde nós leremos apenas o 21º versículo, que assim nos diz. E constrangeram então um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que este levasse a cruz. Esse é um pequeno versículo da palavra de Deus, mas que mexe profundamente com a nossa existência e mexe principalmente com a minha vida. Querida comunidade, portanto, presbiteriana independente aqui do Bela Vista. Semana passada, nós pudemos experimentar de uma forma intensa a última semana do Cristo humano entre nós. Vimos a sua entrada triunfal em Jerusalém, sendo recebido com muito entusiasmo, com muita esperança, com muita expectativa. Assistimos o seu julgamento, sua crucificação e assistimos também a sua ressurreição. Pudemos, portanto, cada um de nós que aqui se encontra, através desses encontros, vivenciarmos, experimentarmos a tensão, a angústia que existiu entre os habitantes de Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, algum momento daquilo que nós experimentamos através de cantatas, através de leituras, através da exposição da palavra, devem ter mexido com cada um de nós. Certamente nos identificamos em algum momento com alguns dos personagens ali presentes. Pudemos experimentar a dor, a angústia de Cristo, quando chama dois daqueles que com ele caminhavam e falou para estes que aquele seria um momento decisivo, muito importante, e os convida a orar. Mas Cristo, quando percebe, vê que aqueles dois haviam sido vencidos pelo cansaço. Não entenderam a hora correta, não entenderam o momento em que estavam experimentando e, portanto, optam por dormir. A traição daquele a quem Jesus repartiu o pão, muitos de nós, quantas vezes também temos traído a Cristo com a nossa infâmia humana, com os nossos pecados, com as nossas dores. Quantas vezes também temos traído a Cristo Jesus quando o negamos diante de alguma circunstância. Esse também foi um momento que nós pudemos experimentar. Optamos também muitas vezes em lavarmos as nossas mãos, como Pilatos o fez, diante daquela multidão que clamava a libertação de Barrabás e que condenava a Cristo. Quantas vezes também, diante de determinadas situações, nós temos lavado as nossas mãos e temos também dito com isso não faz parte da minha existência. O problema é de vocês, eu não quero me envolver com este problema, como Pilatos assim disse. Também pudemos, muitas vezes, nos identificar com os discípulos amedrontados que fogem, se escondem com medo de serem perseguidos e de serem eliminados pela multidão. Pudemos também, muitas vezes, questionar a Cristo. Eu só vou crer se eu vir as tuas machucaduras. Eu só vou acreditar quando verdadeiramente eu tocar os meus dedos naquilo que os homens fizeram contigo. Queridos, estamos vivendo o segundo domingo de Páscoa, que também é chamado de Domingo da Misericórdia. Eu gosto deste nome, misericórdia,
porque é um alerta, é um chamado do Senhor, para que também os nossos corações consigam se envolver neste mundo atual, onde a palavra misericórdia, onde o amor ao próximo cada vez mais está sendo eliminado. Misericórdia é o grito de alguém que pede compaixão, que anseia por ver estendidas suas mãos ao auxiliar o próximo. É o grito de alguém que se encontra numa situação de desespero, de sofrimento e de angústia. A mão do Senhor veio até nós através de Jesus Cristo, mas quantas vezes nós também temos recolhido as nossas mãos e não temos oferecido o nosso abraço, o nosso apoio, as nossas mãos a tantos que passam por nossas existências. O Domingo da Misericórdia também nos lembra que Deus teve e continua a ter misericórdia de cada um de nós. Deus se compadeceu da humanidade, Deus continua a se compadecer da humanidade, mas exige de cada um de nós um comprometimento na construção do seu reino. Assim como nós, quando ficamos muito mal, quando uma morte nos abala, quando uma doença, quando uma angústia se aproxima de nós, quando uma frustração no trabalho, uma amizade nos deixa muitas vezes descrentes. Somos, portanto, muito parecidos com aqueles que participaram desta semana, a semana da Páscoa. Mas gostaria de, nesta manhã, que nós pudéssemos olhar para uma pessoa que a princípio também não entendia absolutamente nada daquilo que estava acontecendo. A figura de Simão o Cirineu me chama muito a atenção. Um homem que chega de Cirene, um local distante 1.600 quilômetros de Jerusalém, ficando lá no norte da África, onde hoje é a Líbia. Este homem religioso vem até Jerusalém para fazer a sua oferta. Vem até Jerusalém para cumprir o ritual que tanto ou que se esperava de todos os judeus. Simão, o Cirineu, era esse. Caminhava com um objetivo: ir para o templo e ali fazer a sua oferenda, e ali realmente entender e fazer e cumprir a sua caminhada humana. No meio, portanto, de toda essa agitação, com exceção do Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, portanto, nos revelam uma pessoa que teve a sua vida marcada pela cruz. É a cruz que marca a nossa existência. É a cruz que marca a nossa caminhada. É o sangue vertido do Cordeiro sobre Simão Cirineu, que vai fazer uma absurda revolução em sua vida. Na mais trágica da hora da humanidade, surge, portanto, do anonimato. Um homem que estava simplesmente passando. Um homem que poderia logo em seguida, ao ver a sua missão cumprida de carregar a cruz, ter desaparecido da mesma forma. Mas não foi isso. É impossível, queridos, nós olharmos para a cruz. É impossível nós termos sido marcados pelo sangue do Cordeiro sobre a nossa existência e ficarmos a mesma pessoa. Quando a cruz nos toca, quando o sangue do Cordeiro é vertido sobre a nossa existência, tudo se altera, tudo se modifica. E é nesse sentido que gostaríamos de trabalhar este texto que simplesmente nos diz: e obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Cristo, Simão Cirineu obedece. Simão, a princípio, acredito eu, que deve não ter entendido muito aquele chamado. Porque sou eu que tenho que carregar essa cruz. Tantos aqui estão. Não poderiam ser esses outros, mas algo chamava a atenção desses soldados.
Quando o judeu chegava a Jerusalém, ele vinha com uma vestimenta totalmente branca, sem mácula nenhuma. E com esta vestimenta ele iria apresentar-se ao sacerdote, que num gesto de cortar o cordeiro humano, o cordeiro que vivia entre nós, o animal, o cordeiro, aspergia o seu sangue em torno do altar, mexendo, fazendo com que todo o sangue daquele cordeiro fosse vertido. E depois então o sacerdote pegava o hisopo, uma planta existente naquela região, molhava no sangue e aspergia sobre a multidão. E aquilo seria um troféu muito grande para toda a família de Simão Cirineu, voltar para Cirene e apresentar a sua veste agora tocada pelo sangue do cordeiro criado pela humanidade, do animal cordeiro. Ele vê-se frustrado, portanto, porque a cruz, o sangue, certamente mancharia sua vestimenta, e certamente ele não queria a princípio ser manchado pelo sangue daquele que ali estava. Porque segundo a multidão que o acompanhava, aquele era um bandido, aquele era alguém que estava merecendo ser crucificado conforme as leis romanas assim diziam. E ele encara a situação. E Deus usa aquele homem com um objetivo. Simão realmente soube que estava com o verdadeiro Cordeiro de Deus na caminhada. A princípio ele não entende por que eu tenho que carregar, por que eu tenho que ajudar. Quem é este que agora eu encosto nele? É alguém imerecedor. Porque é alguém que vai sujar a minha vida, vai sujar as minhas vestes, e eu não vou conseguir voltar para Cirene e apresentar então, com grande orgulho, que eu estive no templo, que eu fui lavado pelo sangue do cordeiro animal. Simão, a partir desta caminhada, alguma coisa começa a mexer com seus sentimentos. É impossível. É impossível nós encostarmos em Cristo Jesus. É impossível andarmos ao lado do Cristo e não sermos tocados pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Cristo, na caminhada com Simão Cirineu, certamente poderia nem mesmo ter falado nada, mas o seu olhar, o olhar de Cristo profundamente colocado sobre a vida de Simão Cirineu. E ele começa então a entender pelo olhar do Cristo que aquele era um homem diferente, que aquele homem não tinha absolutamente pecado algum e que era responsável e estava sendo responsabilizado pela multidão como um criminoso. A palavra do Senhor, na continuidade, nos diz que o grande sonho de Simão, de ser aspergido pelo sangue do Cordeiro, agora tomava uma outra forma. Jesus vem e muda tudo isto ao se sacrificar por Simão Cirineu, ao se sacrificar por sua vida, ao dar o seu sangue por cada um de nós que aqui se encontra nesta manhã. Simão, um religioso, Simão, um judeu religioso, que simplesmente tinha um objetivo. Agora, a sua visão do Cristo, a sua visão de Deus muda absurdamente. Diferentemente do judaísmo, onde era necessário se ter vestes brancas para ser purificado e ter condições, portanto, de entrar ao templo, Jesus vem e lava com seu precioso sangue as vestes sujas de Simão. Não é o exterior, é o interior. Simão acreditava, como muitos talvez de nós acreditem, que é o exterior que vale. Que ao mostrarmos com as nossas vestes, muitas vezes, lavadas, aí nos cloros da vida, olha como eu sou um cristão perfeito. Mas se não houver essa lavagem interior, se não houver essa compreensão intensa do amor do Cristo por cada um de nós,
nós continuaremos a ir todos os domingos ou todos o tempo da nossa vida para a nossa congregação, simplesmente para cumprirmos um ritual. Simão Cirineu continuava, a princípio, a ser um ritualista. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo mudou, tudo se alterou. Não somente para a vida de Simão Cirineu, porque a nossa vida, quando tocada por Cristo Jesus, ela não mexe somente conosco. Ela altera a nossa caminhada, sim, mas altera também e deve alterar a caminhada daqueles que conosco vivem, que conosco têm condições de caminhar. Simão Cirineu compreende, depois daquela semana e depois daqueles encontros, certamente Simão Cirineu permanece em Jerusalém e vai entender profundamente o projeto de Deus. Portanto, queridos, a transformação começa com o perdão dos nossos pecados, com as nossas vestes lavadas, não mais com o sangue, não mais simplesmente com o comprometimento de estarmos vindo à comunidade, mas a palavra do Senhor nos diz que quando o nosso interior é lavado pelo sangue do Cordeiro, é impossível que nós continuemos iguais como antes de conhecermos o Cristo. É claro que Simão foi marcado pelo sangue, mas o momento da crucificação deve ter impactado a vida daquele judeu. Ele não blasfemou, ele não resmungou, ele não trouxe uma palavra que pudesse trazer algo de negativo que estava no seu interior. Eu não vi nesse homem absolutamente nada, a não ser olhares de amor, palavras que pudessem trazer para a humanidade algo tão extraordinário. E Simão então reflete e entende que aquele era aquilo que os profetas do Antigo Testamento haviam dito. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, a ele servir. No final do processo, Simão Cirineu creu, foi transformado e foi para a sua casa. Levar não agora a desesperança, não mais levar agora a religiosidade, mas agora coloca diante da sua família aquilo que ele havia encontrado verdadeiramente nesta caminhada: Cristo, o Senhor da nossa existência. Chegando em casa, seu troféu já não seria mais a veste de linho branca, gotejada pelo sangue de cordeiro trazido pelo ser humano, mas a salvação eterna agora dada pelo verdadeiro Cordeiro de Deus. Simão reúne a sua família e fala de como aquele acontecimento do dia estava encravado, havia penetrado profundamente no seu interior. E como a mulher samaritana, quando Cristo encontra, a partir daquele encontro, águas profundas, águas vivas, começam a brotar dos lábios de Simão Cirineu. Não era mais somente um homem judeu religioso, mas agora era verdadeiramente o Filho de Deus, que ali estava, perdoado pelo Cristo Jesus, e que agora podia dizer com toda ênfase na sua existência: eu encontrei a verdadeira vida. Portanto, podemos olhar agora para Simão Pedro e aprender com o seu gesto. O livro de Marcos, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Dá uma olhadinha. Abra. Romanos 16, versículo 13. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele assim diz: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e suas irmãs Olímpia e todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo Jesus.
Saudai, no 12, saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai de estimação todos aqueles que se encontram também trabalhando no Senhor. E saudai de uma forma muito especial Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. De uma maneira extraordinária, esta família que agora, que tinha os costumes judaicos, agora tem o costume do Cristo Jesus, da adoração verdadeira. A mulher de Simão Cirineu, que não era colocado na conta, agora também passa a ser e passa a ver através da sua vida a promessa do Senhor de que todos agora são iguais. É por isso, queridos, que nós estamos vendo nos dias de hoje, eu não concordo, o reverendo Jairo também não concorda, muitas vezes uma tentativa de voltarmos, né, aos velhos preceitos judaicos. Temos visto igrejas aí que parece que são mais, né, sinagogas do que templos de adoração ao Cristo. Aqui então nós vemos o contrário, aquela família agora tocada pelo sangue do Cordeiro, tocada agora pela cruz, trazida através das palavras de Simão Cirineu, conseguem entender o verdadeiro projeto de Deus. Simão Cirineu, um estrangeiro em Jerusalém, chamado entre os passantes naquele dia, e Jesus sim, tinha um plano para aqueles que se sentem, ou para aqueles que ainda nos dias de hoje se sentem distantes do Cordeiro. Não há mais absolutamente nada entre nós que nos faça distinção. Todos somos merecedores da graça de Deus. Somos estrangeiros, caminhantes num tempo difícil e complicado, mas a graça e a misericórdia do Senhor continuam sobre a nossa vida, a partir do momento em que reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A maior lição, portanto, dada com este episódio, é o do chamado e do servir através da confissão e através das palavras que lançamos na nossa sociedade. Que a misericórdia de Deus, queridos, continue presente em nossas vidas, alcançando os nossos corações, muitas vezes endurecidos pela batalha, por vezes insistentemente incrédulos, transformando, portanto, nosso coração, o nosso interior em alegria, em fé, na ressurreição em Cristo Jesus. Deus também não quer e deve não permitir que o nosso coração permaneça quieto. Ele tem sede de que nós possamos, através dessa transformação, sermos tão entusiastas quanto Simão Cirineu. Volta e anuncia para a sua família o verdadeiro projeto de Deus. Que possamos sair daqui com o nosso coração enriquecido pela palavra de Deus e possamos anunciar, conforme Simão Cirineu anunciou para sua esposa, para os seus filhos. E estes se converteram, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Que a humanidade entenda a cruz, que a humanidade entenda o sangue do Cordeiro, derramado por amor a cada um de nós. Levemos com muita esperança essa palavra para a sociedade, para aqueles que caminham perto de nós muitas vezes, querendo desistir, querendo abandonar a caminhada. Deus quer utilizar-nos, cada um de nós, onde estivermos, para que esse projeto continue a ser realizado. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe neste domingo da misericórdia e que também olhemos com muita misericórdia para aqueles que perto de nós estão, em nome de Jesus. Amém.